Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao perfil da The Wine School Brasil. Mais uma vez, eu, Alex Copete, professor da escola, vou fazer uma live aqui com vocês esta noite. Sejam bem-vindos, todos que estão entrando, amigos, seguidores, vinhos da campanha gaúcha, bem-vindos. Eu vou aguardar o nosso convidado Giovanni Pérez, enólogo da Batalha, para que acessem ao nosso perfil. E aguardando aí, eu aproveito para falar da The Wine School Brasil, então, que foi a primeira provider dos cursos W7 no Brasil. A Wine Spirits Education Trust de Londres, não é? Uma das mais respeitadas escolas de vinho do mundo, se não a maior. E além dos cursos da Wine and Spirits, a gente também ministra cursos da French Wine Schooler, dos vinhos de Jerez, dos vinhos do Porto. Também fazemos eventos corporativos para grupos fechados. Basta entrar em contato aí no perfil, no link na bio, para saber mais informações. Nós também temos agora a versão online do nível 1 da Wine and Spirits, e que está sendo um sucesso. Vamos ter outra versão, outro curso agora em outubro. Então fique ligado aí nas nossas redes sociais, aqui no nosso Instagram, que você vai ter as informações também no link da bio. Você pode comprar esse curso, certo? Eu vou me apresentando, então, para quem ainda não me conhece, eu sou engenheiro de alimentos. O Giovanni está entrando. O Giovanni, solicite a participação na live, por gentileza. Aguardando o aceite do Giovanni para começarmos. Aí está, Giovanni Pérez. Piochado. Tá piochado, então. Como sempre. Tá fardado, como diz aí no sul. Ou aqui no sul, estamos no sul, eu e você. Exato, isso aí. Boa noite, Giovanni. Seja bem-vindo à The Wine School Brasil. É um prazer te conhecer. Falamos durante uma semana aí sobre os detalhes dessa live. É um prazer enorme para mim conversar com um profissional tão competente, tão referência aí na nossa fronteira sul aí com o Uruguai, não é? E é um prazer voltar a fazer uma live aqui na The Wine School Brasil, escola onde eu estudei. Eu vou então me apresentar rapidamente. Eu estava iniciando isso, Giovanni. Eu sou engenheiro de alimentos de formação, fiz mestrado em engenharia química na área de aromas, em ambos os cursos da Universidade Federal de Santa Catarina. E depois comecei a estudar os cursos da W7, na The Wine School Brasil, na qual hoje tenho o nível 3. Tenho mais de 12 anos de carreira, estudo vinho há mais de 20 anos. Na verdade, a minha história no vinho começa, como quase todo descendente de italiano aqui do sul do Brasil, com o nono em casa, com a cultura italiana presente. E eu entrei na engenharia de alimentos para estudar vinho e cá estou já. Trabalhei já em vinícolas, trabalhei em importadoras e agora, há 6 anos, estou trabalhando com supermercados. Então, hoje eu sou, além de professor aqui da The Wine School Brasil, sou o supervisor de vinhos da rede Passarela de supermercados, que tem sede aqui na cidade de Concórdia, onde resido há 6 meses. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo teu aceite aqui, por falar de uma conquista e de uma região tão importante já produtora de vinhos do país. Se apresente, Giovanni, para o pessoal que nos assiste. Boa noite. Então, boa noite, Alex. Muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer e uma satisfação falar em nome da Vinhos da Campanha Gaúcha, falar em nome dos vinhos do Rio Grande do Sul e dos vinhos brasileiros.
Bom, então, meu nome é Giovanni Silveira Pérez, sou engenheiro agrônomo. Tá? Eu me formei aqui em Bagé, na Universidade da Região da Campanha, em 2002. Desde então, atuo com viticultura e, de uns anos para cá, atuando também com a parte de enologia, né? Sou sócio-gerente da Vinícola Batalha, do município de Candiota, nas terras onde ocorreu a Batalha de Ceival. Estou finalizando uma especialização em enologia na Unipampa, no campus de Dom Pedrito, onde a gente tem o bacharelado de enologia, né? Então, sou da primeira turma de especializandos em enologia da Unipampa. E também estou finalizando um mestrado na Universidade Federal de Pelotas, na parte de Ciência e Tecnologia de Alimentos, né? Também com um trabalho com a ênfase em espumantes. Então, basicamente, essa é a minha formação acadêmica e profissionalmente, então, desde a minha formatura, atuando com viticultura, como eu falei. Depois, em 2006, iniciei uma produção de vinhos artesanais e 2010, então, junto com mais 2 sócios, nós iniciamos o projeto da Vinícola Batalha. Muito bem. Foi uma batalha, então, até aqui. É uma batalha diária, né? A gente pode dizer que o mundo do vinho brasileiro é uma batalha diária, né? Então, mas é interessante, é apaixonante, né? Também, em Sim. termos de associação Vinhos da Campanha Gaúcha, desde a formação da empresa, nós nos associamos na Vinhos da Campanha Gaúcha, onde eu estive presidente, né? Eu estive presidente por 2 anos e atualmente eu sou o diretor do Conselho Regulador da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha. Muito interessante. É isso aí. O tema de hoje, então, é a IP, a mais nova IP, a mais nova indicação de procedência brasileira, que é a IP da Campanha Gaúcha. Nós que estudamos vinho já há um bom tempo, já sabíamos que a campanha tinha essa vocação para ter uma IP e, quem sabe, num futuro próximo até uma DO, não é? Aqui no Brasil a gente tem essas duas possibilidades apenas. E a gente já sabia disso, era questão de tempo, né? Na verdade, esse assunto de indicações geográficas, né? Elas no Brasil são muito recentes, né? Nos vinhos, acho que a gente tem 6, eu acho que agora com vocês é a sexta, né? É a Se eu não me sexta de engano. vinhos finos e 7 com a da uva do Vale Guete, né? Então, é a sexta de vinhos finos. Nós temos 5 indicações geográficas na Serra Gaúcha, agora para vinhos finos, e a Campanha Gaúcha seria a sexta indicação geográfica para vinhos finos. Né? E estão sendo construídas a indicação geográfica do Vale de São Francisco e dos vinhos de altitude de Santa Catarina. Pronto. Então, em pouco tempo, vamos ter 10 IPs brasileiras do vinho. E, aliás, minha próxima live, que vai ser no dia 13 de outubro, vai ser sobre a IP Vales da Uva Gate, a única de Santa Catarina, na qual eu participei da formação da Conquista nos últimos anos e depois da formação do Conselho Regulador e coordenação dele por 2 anos. Então vamos lá. Quando a gente começa a falar de vinhos de qualidade, quando a gente estuda, inclusive a abordagem dos cursos da W7, não é? A gente chega num determinado ponto que a gente coloca uma pirâmide de qualidade dos vinhos mundo afora. E essa pirâmide ela é estratificada, ou era estratificada, em 4 níveis na clássica distribuição de qualidade. Então começava com os vinhos da terra, vinhos mais de qualidade mais básica que a gente podia ter, que eram os vinhos da terra, ou vinho do país, em geral, sem muitas regras, o vinho que você faz na sua própria casa, no seu porão, vinhos que têm qualidade, sim, mas que não tem um acompanhamento tão regulatório, tão rígido. Depois passaria a questão dos vinhos de mesa, e daí são os chamados vin de table, vinho da távola, vinho de mesa, não é? Que seria um patamar acima de qualidade. Depois começariam a vir as indicações regionais, que a gente chama então de IGT agora, né? Na Itália, IGT, indicação geográfica típica, ou as famosas indicações geográficas de procedência, delimitando já aí uma região.
delimitando regras um pouco mais avançadas de qualidade, de manejo, enfim, de controle. E aí chegamos ao topo da pirâmide, que começou basicamente com mais fortemente, mais organizadamente com os franceses, as apelações d'origem contrôlée, que hoje passaram a se chamar apelação d'origem protégée, que na verdade a denominação de origem já diz que é uma coisa mais rígida, daí veio a questão para inibir fraudes, a questão da proteção, né? A última polêmica que teve disso foi a questão dos Prosecco, né? O Prosecco era DOC e agora virou DOC G para ser mais rígido a questão da qualidade e dos controles e do combate também à fraude, não é? Então, nós abordamos isso nos cursos da W7 e é importante posicionar o nosso ouvinte, aí, nossa audiência, quanto a essa pirâmide de qualidade. Obviamente que há os desertores, né? Por exemplo, os famosos super toscanos que não entraram nas DOs lá nos DOC italianos, DOC G, que fazem vinhos fantásticos também e que não tem essa classificação para tentar, assim, também fugir um pouco de custos e coisa e tudo mais. E também ter um pouco mais de liberdade para fazer coisas diferentes, que não só aquilo que está permitido dentro da denominação de origem ou da indicação de procedência. Perfeito, Giovanni? Concorda com o que eu falei? Está dentro daquilo que você também já estudou e do que você preconiza como pirâmide de qualidade? É isso aí, não, tá tranquilo, isso aí mesmo. É claro, frisando que no Brasil as indicações geográficas são divididas em dois temas apenas, né? Dois tipos. Então, as indicações geográficas no Brasil são divididas em indicações de procedência ou denominação de origem, né? E não necessariamente a indicação de procedência seja um pré-requisito para te ter uma denominação de origem, tá? Então, tu pode ter direto uma denominação de origem. Claro que também da mesma forma como em outros países, a denominação de origem ela é mais rígida, ela é mais restritiva, né? A indicação de procedência, o básico dela é que aquele produto, no nosso caso o vinho, procede daquela região. Então, a indicação de procedência, num primeiro momento, ela é mais ampla, né? Então, do que uma denominação de origem. A gente, abordando já a própria questão da campanha gaúcha, para quem nos assiste, a associação, então, foi formada em 2010. Acho que é importante fazer esse breve histórico. Tá? Eu ia pedir para você fazer um histórico de como começou tudo, né? Como que vocês iniciaram o processo da indicação de procedência e como foi o trajeto, né? Como foi a trajetória até chegar na conquista do selo e na implantação do Conselho Regulador, que é o órgão que regula essa indicação de procedência. Por favor, Giovanni. Perfeito. Justamente, então, em função disso, é importante citar a criação da Associação Vinhos da Campanha Gaúcha. A Campanha Gaúcha ela passa por uma retomada da vitivinicultura a partir dos anos 2000. Tá? Eu falo por uma retomada porque a viticultura na Campanha Gaúcha ela iniciou no final do século XIX, né, com a vinícola Quinta dos Seivaldos da família Marimon, em Candiota, que foi a primeira vinícola comercial do Brasil. Depois, no início da década de 70, a Almaden se instala em Bagé. Então, é um outro momento, né? Se instala em Bagé e depois se transfere em 1975 para Santana do Livramento. E aí depois tivemos o terceiro momento, que é o momento atual da retomada da vitivinicultura. Com essa retomada da vitivinicultura, houve uma crescente nos plantios e parreirais, muito, muito intensa, tá? E aí os produtores locais sentiram essa necessidade de organizar a região, organizar o setor para crescer de uma forma organizada. E aí, então, em 2010, se cria a Associação dos Vinhos da Campanha Gaúcha, que lá no seu estatuto, já no estatuto de fundação, está lá no capítulo 2º, esse estatuto está disponível no nosso site, então todas essas informações da associação, da indicação de procedência Campanha Gaúcha estão lá no nosso site, vinhosdacampanha.com.br.
E então, lá já no capítulo 2 do Objetivo Social já diz, né, que o objetivo era, um deles, desenvolvimento e organização dos produtores da região da campanha, o desenvolvimento e incentivo à pesquisa vitivinícola, tá, entre outros, e está lá, entre eles, lá no item E, a preservação, proteção, a indicação geográfica dos vinhos da região da Campanha Gaúcha. Então, na realidade, assim, ó, eu costumo dizer que a indicação geográfica da Campanha Gaúcha, que hoje ela foi concedida pelo INPI no formato de IP, de indicação de procedência, ela inicia sua trajetória na criação da associação. Tá? Porque um dos pilares da criação da associação foi justamente que nós nos organizássemos para poder ter uma indicação geográfica aqui na região. Tá? Então, iniciou isso lá em 2010. Depois foi feito um projeto pela Embrapa, o Vivinho, tá? E esse projeto foi aprovado na FINEP. Então, com recursos desse projeto aprovado na FINEP, que em 2014 nós iniciamos, né, na época que então eu estava presidente da associação, nós iniciamos todo o trabalho então de pesquisa, né, em parceria com a Embrapa Vivinho, que coordenou todo o projeto, com a Universidade de Caxias do Sul, com a Universidade Federal de Pelotas, Universidade Federal do Pampa. Começamos todo esse trabalho de estudos para a formatação dos documentos necessários para o protocolo no INPI. Esses estudos duraram por 3 anos, então de 2014 a 2017, onde, além de todos os estudos geográficos, formação de solo, mapeamento de solo, também teve um mapeamento de vinhos, as variedades que estavam sendo cultivadas na região, os vinhos que estavam sendo feitos, degustações desses vinhos, para já começar a elaboração de um caráter, né, um perfil sensorial dos vinhos da Campanha Gaúcha. E então, em dezembro de 2017, nós fizemos o depósito, então, do pedido da indicação de procedência Campanha Gaúcha no INPI. Depois de passar todos os trâmites de pesquisa, aprovação na Assembleia dos Associados, né? Porque é importante dizer, a Associação Vinhos da Campanha Gaúcha, ela é que detém o controle da indicação de procedência. Tá? Mas a indicação de procedência ela não é da Associação Vinhos da Campanha Gaúcha. A indicação de procedência é da região Campanha Gaúcha. Tá? Então, só que o órgão que regula, né, que controla isso é a Associação Vinhos da Campanha Gaúcha, através do seu Conselho Regulador. Bom, já no momento de ir essa documentação para o INPI, já tinha um Conselho Regulador formado. Tá? Só que ele não estava efetivo. Depois, para nossa felicidade, então, agora no ano em plena pandemia, todo esse caos que estava ocorrendo, então, no dia 5 de maio de 2020, nós recebemos a concessão, então, por parte do INPI. O INPI publica, então, a concessão para a Associação Vinhos da Campanha Gaúcha, da indicação de procedência Campanha Gaúcha para vinhos finos. Bom, aí veio uma série de questões na sequência, né? Após isso daí, então, de 5 de maio para cá, a gente está com uma atividade muito intensa, tá? Muito intensa para conseguir colocar em campo, digamos assim, na prática, né? Porque não adianta a gente ter uma indicação de procedência que está só no papel, só na teoria. Então, nós precisamos colocar em prática essa indicação de procedência, aproveitando a safra 2020, que é a safra das safras, né? Considerada uma das melhores safras da história, se não a melhor safra da história. Então aí a gente efetivamente pegou bem numa fase de transição da associação também, onde se trocou a diretoria da associação e também já se fez uma nova reeleição do Conselho Regulador. Então, de hoje eu coordeno o Conselho Regulador como diretor, aí nós temos um vice-diretor e temos 6 membros que são associados e 3 membros de instituições de pesquisas ou do setor. Né? Então, hoje a gente tem a ABS Rio Grande do Sul, temos a Embrapa, o Vivinho, e temos a Unipampa, o curso de bacharelado, com uma cadeira. Então, essas 3 instituições têm uma cadeira no Conselho Regulador. E 6 membros das empresas sócios, onde 5 são de vinícola e 1 é produtor de uva. Então, hoje é assim que está composto o Conselho Regulador, conforme está lá no próprio estatuto da Associação Vinhos da Campanha Gaúcha. Perfeito, belíssimo histórico.
Eu sei bem como é esse histórico. Na verdade, eu peguei, né, na IP Vales do Alvoguete, que será tema da próxima live minha, peguei da metade para frente, isso aí, mas eu acho que a mais difícil pelo menos foi a dificuldade lá, é reunir os produtores em torno daquilo que é em prol, como você bem falou, não é a IP não é da associação ou do conselho, ela é da região. É isso que a IP tem que trazer para onde ela está inserida. Tem que trazer desenvolvimento, reconhecimento e, acima de tudo, valorização dos seus produtos. E todo mundo que está associado a isso precisa estar com isso em mente e imbuído de trabalhar em prol disso, não é? Ninguém é mais interessado em fomentar os vinhos da campanha gaúcha, senão os seus produtores, não é? Senão sua gente, senão o seu povo. Enfim, a indicação de procedência diz, há uma procedência aí por trás e há um histórico, né? Aliás, acho, uma das exigências do INPI quanto à proposição, né? Você tem que ter um cunho histórico, geográfico que identifique que seja do saber fazer das pessoas da região, né? Então você aí citou a primeira vinícola do Brasil registrada, não é? Então tem muito histórico e tem muita procedência, sem sombra de dúvidas, né? Bom, talvez o pessoal não saiba o que faz um conselho regulador de uma indicação de procedência, Giovanni. Bom, parece que está me ouvindo, Giovanni? Parece que estamos com algum probleminha na internet. Giovanni? Eu não consigo mais ouvir o Giovanni. Perdão, pessoal, estamos com algum problema. As pessoas que nos assistem podem fazer perguntas, podem se comunicar com a gente vai tentando responder na medida do possível. Travou, o Giovanni saiu e vai entrar de novo. Acontece. Oi, Giovanni. Voltamos? Voltamos. Não, eu estava dizendo, então... Giovanni, me escuta? Sim, agora voltou. Perfeito. Tá dando oscilação. Agora que tu aproveitou para dar um gole no vinho aí, vamos fazer um break, já que deu esse probleminha. Qual é o vinho que você está tomando, Giovanni? Hoje eu tô tomando um Cabernet Sauvignon da Batalha, mas é uma safra bem peculiar. É uma safra 2009. Opa! Então é um vinho bem... Primeiro vinho que nós lançamos, assim, quando nós iniciamos o projeto, nós fizemos algumas parcerias, porque a gente é interessante citar, isso ocorre muito hoje na campanha gaúcha, pequenas empresas que começam a sua marca de vinho em parceria com outras vinícolas. E nós iniciamos em parceria com a vinícola Perus em Bagé, né? Levando uva, comprando uva da região e fazendo vinho lá. Então, por isso que a gente tem um vinho de safra 2009, que é uma safra anterior à própria criação da vinícola. Então, isso no mundo a gente consegue, porque a gente sabe, e é muito importante, todo o setor, a The Wine School, a ABS, todos esses formadores de opinião são muito importantes, porque a gente sabe que no Brasil o mais difícil, e principalmente se a gente falar de campanha gaúcha, o mais difícil não está para nós em produzir uma uva de qualidade e um vinho de qualidade. Nossa principal barreira está na área comercial. Então, a gente começou lá já fazendo parcerias para começar a trabalhar a marca antes de ter a própria produção do nosso vinhedo e da nossa vinícola. Então, a gente começou a ter produção própria a partir de 2014
e a nossa vinícola nós inauguramos ela em 2013. Então é uma vinícola nova, está recém começando, mas isso a gente vê uma crescente muito interessante aqui na campanha gaúcha, de produtores de uva que vendem uva começando a fazer seu vinho, 1.000 garrafas, 2.000 garrafas, e aí tu começa a entender o mundo do vinho, né? Que é o mundo do vinho ele é muito complexo, né? Principalmente na questão da área comercial, e aí a gente já pode pegar um link da indicação de procedência, da importância de ter uma indicação de procedência, né? Eu costumo dizer que o primeiro fator, e isso a gente já pode comprovar sem ter os vinhos no mercado ainda com o selo da indicação de procedência, o primeiro fator está justamente na visibilidade da região para o mercado. Então, do dia 5 de maio para cá, né, nós estamos falando nesses últimos 4 meses, nós tivemos uma enxurrada de mídia espontânea, tá? De mídia espontânea, em todos os canais a nível nacional, falando da indicação de procedência campanha gaúcha. Só isso deu uma grande visibilidade para a região e para os vinhos da região. Então, porque é fundamental, né? Sim, Giovanni, eu ia começar que você falasse do Conselho Regulador, mas eu vou pular no próximo ponto do nosso roteiro, que eu acho que vem ao encontro aí do que você estava falando. A questão da agregação de valor aos produtos e me conta um pouco sobre é bem complexo o comercial. Eu trabalho na área comercial há 12 anos e toda semana, todo dia, eu aprendo uma nova coisa sobre o vinho, seja ele importado ou não. Brasileiro, então, o vinho brasileiro é um contínuo estudo e um estudo de empirismo, né? É na prática, você tem que testar e ver se dá certo, testar e ver se dá certo. E isso, com a pandemia, isso ficou ainda mais complexo. Então me fala um pouco de como foi que talvez vocês também tenham enfrentado resistência de alguns associados. Será que vai dar certo isso? Será que vale a pena investir tanto? Será que... Enfim, e qual foi e qual está sendo, né? E também agrega uma pergunta, já tem vinho na praça com selo ou ainda vai chegar? Como é que é a agregação, como está sendo a agregação de valor? Como é que eram os vinhos, o preço dos vinhos, como era a formação de preço, de colocação, de posicionamento no mercado antes e agora, depois da indicação de procedência? E me fala um pouco da resistência, se houve muita resistência de parte ou de alguns produtores quanto a se jogar em busca dessa indicação de procedência. Bom, conforme eu falei, como a indicação geográfica, né, já estava lá no estatuto de criação da associação, já era um objetivo dos associados, não teve nenhuma resistência por parte dos associados, porque é uma região nova, relativamente nova, né, uma retomada da viticultura, então ela é uma parte, a parte da produção do vinho, ela está um novo conceito, né? Uma região que 100% dos vinhedos são de vitis vinífera, em espaldeira simples, então com muito foco na qualidade. Em função disso, todos os associados já começaram lá com esse foco da indicação geográfica. Pelo contrário, todos sempre quiseram indicação geográfica. Então a gente nunca teve esse problema de algum associado querer ou não querer a indicação geográfica. Isso sempre foi muito tranquilo, muito bem trabalhado. Bom, então como eu estava falando, né, nesses últimos 4 meses teve uma enxurrada de trabalho. O Conselho Regulador passou a atuar na prática, a gente tinha alguns regulamentos internos para redigir, para aprovar, para poder botar em prática a indicação geográfica. Então, em que pé está a indicação geográfica? A gente teve até o dia 8 de setembro o período de inscrição dos vinhos da safra 2020 para a indicação geográfica, certo? Bom, então o que aconteceu? Nós tivemos 90 vinhos inscritos, tá? Isso aí para ser o primeiro ano, para ser assim, de maio para cá, que nós recebemos a concessão da indicação de procedência, e se fez todo esse trabalho, a gente já considera que tem um sucesso tremendo. Tá? Tem 90 amostras inscritas para o primeiro ano da indicação geográfica. Bom,
Muita amostra. É. Nossa. E em que pé está essa amostra? Então, as amostras foram coletadas até a semana passada. Todos esses 90 amostras foram para análise físico-química. E agora, nos dias 5, 6 e 7 de outubro, lá na Unipampa, no campus de Dom Pedrito, coordenada pelo pelo Dr. Marcos Gabardo, que é o coordenador, inclusive, da especialização em enologia, vão ser feitas as análises sensoriais. Nós temos um grupo de 8 degustadores, tá? Sendo eles 3 degustadores, um da Embrapa Vivinho, 2 do curso de enologia da Unipampa e 5 degustadores enólogos das vinícolas, que vão ser feitas as degustações, as análises sensoriais desses vinhos às cegas. Tá? Então, assim, ó, a partir dessa análise sensorial que vai ser feita na próxima semana, segunda, terça e quarta-feira. Então, juntando a documentação que já foi encaminhada, com o resultado das análises físico-químicas e o resultado da análise sensorial, que nós vamos poder dizer se os 90 vinhos vão ter, as 90 amostras vão ter direito a selo ou não. E aí, a partir daí, nós acreditamos que no final de novembro vão chegar ao mercado os primeiros vinhos com o selo da indicação geográfica. Então, hoje, ainda não tem no mercado nenhum vinho com o selo da indicação geográfica. Indo para a tua outra pergunta, a questão de agregação de valor, tá? Eu costumo dizer o seguinte, ó, isso eu já dizia desde quando a gente estava no estudo, na formação da indicação geográfica. Tu trabalha na área do varejo, tá? E tu sabe que tem várias centenas de rótulos para te escolher para colocar na prateleira lá do supermercado. Fora tirando essas várias centenas de rótulos, depois o consumidor vai ter uma enormidade de vinhos na hora da compra, vinhos nacionais e vinhos importados, para ele escolher. Então, como o Brasil é um país muito novo na cultura do vinho, e tu mesmo dizia que tem muito do empirismo, do prova, acerta, erra, então eu digo que o selo da indicação geográfica, num primeiro momento, ele vai nos auxiliar a chegar ao consumidor. Não é agregar o valor na garrafa no primeiro momento. No primeiro momento, o consumidor que chegar numa gôndola, tiver uma série de vinhos para ele escolher, ter o selo da indicação de procedência Campanha Gaúcha, ele já vai saber, bom, esse vinho vem lá da Campanha Gaúcha, que é uma região que hoje é a segunda maior região produtora de vinhos finos do Brasil, e vem se destacando na produção de vinhos no Brasil, em qualidade, tá? E ele passou por um conselho regulador. Então, esse vinho ele passou por uma análise química e uma análise sensorial que atestaram uma qualidade mínima para ele poder ter esse selo. Então, ele vai ter uma escolha mais assertiva. Tá? Então, esse, no primeiro momento, é o que eu acredito que vai ser. Entendeu? No primeiro momento, é essa possibilidade do consumidor saber o que está comprando para consumir. Hoje, só para te traçar um paralelo, por que o vinho Cabernet Sauvignon é o vinho mais vendido no Brasil? O vinho Cabernet Sauvignon é o mais vendido no Brasil porque é o nome mais conhecido do consumidor. Então, na dúvida, o consumidor vai lá e compra um Cabernet Sauvignon. Por que no Brasil se consome vinho varietal e não se consome muito pouco vinho assemblagem? Também por essa falta de conhecimento, que muitas vezes tu tem num corte, numa assemblagem, um sinergismo entre as variedades que vai te dar um vinho muito mais completo, muito mais complexo, muito mais equilibrado. Então, na dúvida, o consumidor, no medo de errar, muitas vezes, o consumidor vai lá e pega um varietal e Cabernet Sauvignon. Não, se eu comprar o Cabernet, vou receber uma visita em casa, eu não tenho hábito. O brasileiro consome 2 litros de vinho por habitante ano, então não tem essa cultura do vinho. Então, eu vou receber uma visita, vou fazer um jantar, eu não posso errar no vinho. Vou pegar um vinho varietal, Cabernet Sauvignon. Temos excelentes Cabernet Sauvignon. Estou degustando um Cabernet Sauvignon da safra 2009, que está um vinho super vivo, super agradável, super equilibrado. Não estou dizendo nada referente à variedade, só trazendo um exemplo, né? Então, essa questão do selo da indicação geográfica, num primeiro momento, vai trazer essa tranquilidade para o consumidor de dizer que ele está acertando. Vai agregar valor com o tempo? Talvez, depende. A gente vai ter selo, provavelmente, em várias etapas, em vários tipos de vinho, né? Então, hoje a região produz vinhos
uma faixa de preço que chega ao consumidor final aí de entre 40 e 45 reais a 500 reais. Então, a gente tem, e provavelmente todos esses vinhos vão ter condições de ter o selo da indicação de procedência. Então, essa agregação de valor, eu digo que é um momento futuro de cada vinícola. A vinícola Batalha vai se destacar com tal vinho, a vinícola Miolo vai destacar com tal vinho. Então, esses vinhos que se destacarem não só pela indicação de procedência, mas no gosto, no paladar do consumidor, consequentemente vão ter uma maior procura e talvez um valor agregado maior. Perfeita a tua colocação, Giovanni. É isso mesmo que eu penso, que muita gente pensa sobre uma indicação de procedência. Com certeza a visibilidade vai aumentar muito dos vinhos. Como você falou, tá na mídia, né? 4, 5 meses está uma chuva de mídia espontânea aí, que ainda bem, né, que isso acontece. Então, com certeza vai colocar à vista dos consumidores os vinhos que antes talvez não eram tão conhecidos, né? Algumas perguntas surgiram aí, algumas pessoas elogiando o seu comentário, que foi perfeito para mim. Antes a Vivi de Belém, ela falou que está começando agora e tal, e lá em Belém eles têm o queijo de búfala, que também estão em busca da indicação de procedência. Aliás, as indicações de procedência de produtos alimentícios, a gente já tem algumas, né? Pelo Brasil afora, queijos, doces de Pelotas e tudo mais, né? Tem até metais, né? Metais, coisas assim, tem coisas muito de vários meios, né? E também houve uma pergunta, como que como que as pessoas vão saber, Giovanni, que a IP Vinhos da Campanha Gaúcha é um vinho de qualidade? Como que o Conselho Regulador ou que a entidade, que a associação tem planejado, trabalhado para informar, educar, principalmente consumidores e também profissionais do vinho, né? Como você falou, no varejo, ações diretas ao consumidor, né? A gente sabe que agora, né, devido à pandemia, algumas ações estão impedidas de acontecer, mas isso tem que ser pensado no pós-pandemia ou no intermediário aí, até que uma vacina saia, de ações para informar ao público o que é a IP Campanha Gaúcha e como ela está colocada. Certo. A gente já vem nesse período fazendo algumas ações nessa linha, tá? Então a gente fez uma ação muito interessante com influenciadores do Brasil inteiro, onde a gente fez degustações online dos vinhos da Campanha Gaúcha com formadores de opinião de vários canais, né? ABS, ABE, então várias ABS Rio Grande do Sul, ABS São Paulo, o próprio que a gente está fazendo aqui, né? A própria nossa live hoje aqui com a Day Wine School. Então a gente, num primeiro momento, está trabalhando nos formadores de opinião. E a gente tem, como a gente tem também muito marcante, muito importante a questão do enoturismo, tá? Também a gente está trabalhando muito forte a questão do enoturismo pós-pandemia, que é para que o consumidor possa vir na região, conhecer a região, e aí já fica o convite para te vir, né? Que eu sei que é uma das poucas regiões de vinho do Brasil que tu não conhece, então tu já fica nos devendo essa visita aqui na Campanha Gaúcha para conhecer em loco, tá? Porque isso é uma característica importante do consumidor de vinho, que quando ele consome um vinho, ele quer conhecer a origem, onde esse vinho é produzido. E a gente já tem recebido muitas pessoas com esse foco. Então, isso é uma outra maneira. E a associação é uma associação nova, carente de recursos, então a gente não tem o capital para estar investindo em mídia. Tá? Então, por isso que eu disse, a gente trabalhou muito em mídia espontânea, né? Então, a gente busca até alguns outros projetos para a formação de mão de obra na região. Nós já fizemos no passado cursos para a formação de garçons, para treinar o serviço do vinho, treinar sobre os vinhos da região. Porque eu digo assim, ó, que o primeiro lugar que a gente tem que estar forte é em casa. Então, o lugar que nós temos que estar mais forte, sermos mais conhecidos, é na Campanha Gaúcha. Tá? Então, eu digo, a gente tem que trabalhar a base,
e aí depois de trabalhar a base a gente passa a trabalhar outras regiões. Mas a gente já faz, a nível Brasil, muito essa questão de trabalho com os formadores de opinião. Né? Então, essa é a tendência que a gente siga fazendo. Agora, já tivemos várias lives sobre indicação geográfica. Agora, na sexta-feira, já fica o convite, vamos ter uma outra live falando sobre indicação geográfica, em parceria com o pessoal da Livino. E assim a gente vai trabalhando formiguinha, né? A gente vai fazendo esse trabalho formiguinha de divulgação da região e dos vinhos. A gente tem o site, a gente tem nossas redes sociais, onde todas as informações estão disponíveis lá. Né? Então, o nosso site também estava desativado e com a concessão da indicação de procedência, a gente deu a toque de caixa, como diz o gaúcho, a gente reativou ele, fez um site novo e colocou no ar, e hoje a gente tem as informações básicas, pelo menos, estão no site. Né? E junto com outras parcerias, como uma parceria muito forte com o Sebrae, nós estamos organizando as rotas de turismo, né, de enoturismo, justamente para a gente lançar esse produto enoturismo, para a gente poder fazer parceria com as agências de enoturismo do Brasil inteiro, para trazer o pessoal para conhecer a nossa região, conhecer nossos vinhos aqui na origem. Né? Sim, com certeza, Giovanni. A professora Kelly, a Letícia, que eu não vou falar o sobrenome dela, porque é meio difícil, comentaram que é importante também nesse trabalho de educação, de informação às pessoas, fomentar as diferenças, né? Porque quando se pensa em vinho brasileiro, a primeira região que se pensa é a Serra Gaúcha, né? Porque foi a primeira, porque é a maior produção, porque é onde tem a maior concentração de vinícolas, porque tem esse enoturismo que você falou já desenvolvido há um bom tempo, sim. Né? É a sede das principais companhias vinícolas do Brasil, mas é importante frisar a diferença. Nós temos uma região produtora brasileira tão pequena em detrimento ao tamanho do país, não é? Se a gente for pegar a área, somando as áreas produtoras brasileiras referente ao território nacional, é ínfimo, né? É um percentual muito pequeno. Então, mesmo assim, tem muitas diferenças, e eu acho que a campanha, por estar na fronteira com o Uruguai, ela tem um terroir, ela tem uma característica que a diferencia, e por isso vocês conquistaram a indicação de procedência, não é? Na realidade, a gente está numa região que nós estamos abaixo do paralelo 30, né? Então, consequentemente, eu costumo dizer, a gente não está inventando a roda na campanha gaúcha. Hoje se produz vinho no Brasil inteiro, tá? Cada região com suas características, né? A Serra Gaúcha é a principal zona produtiva, se produz em São Paulo, se produz em Santa Catarina, se produz no Nordeste, se produz em Minas Gerais, Goiás, cada um com a sua característica, tá? E a questão é que a gente está abaixo do paralelo 30. Então, a gente está na zona climática das principais regiões produtoras do mundo. Então, a gente tem uma característica de clima, de solo, a gente tem realmente um terroir privilegiado para a produção de vinhos finos. Se destacam muito forte os vinhos tintos, com certeza. Por quê? Porque a uva tinta, e aí eu posso falar porque eu tenho a parte agronômica, a uva tinta ela é muito mais exigente em condições climáticas para produzir uma uva de grande qualidade do que uma uva branca. Tá? Então, por isso que a campanha gaúcha se destaca muito nos vinhos tintos. Mas também vale ressaltar que a gente tem excelentes vinhos brancos, porque a uva branca ela tem uma exigência climática menor. Então, a gente consegue definir o ponto de colheita se a gente quer fazer um vinho base espumante, se a gente quiser fazer um vinho branco. Então, hoje a gente tem eu posso dizer que todas as vinícolas da campanha gaúcha hoje têm vinhos brancos, as que produzem espumante têm espumante, e tem vinhos tintos premiados. Tá? Então, a gente tem essa facilidade. Por isso que eu já tinha dito que na campanha gaúcha o mais difícil não é produzir a uva nem produzir o vinho. Então, para nós, vitivinicultores da campanha gaúcha, o nosso maior desafio está o acesso ao mercado. Tá? Uma, porque o mercado brasileiro é difícil. Hoje, o consumo é baixo. Existe por parte do consumidor brasileiro um preconceito muito grande com o vinho nacional.
que para nossa felicidade agora na pandemia, o consumidor está se dando o direito a provar o vinho nacional e está se satisfazendo, está se surpreendendo, tá? Porque assim, ó, o vinho nacional ele vem nos últimos 20 anos evoluindo muito em qualidade. Muito, sabe? O Brasil é um país muito novo comparado com o velho mundo. Tá? Então, isso tem surpreendido o consumidor brasileiro, que muitas vezes nem se dava o direito de provar um vinho nacional, porque achava que o vinho nacional não era bom. Tá? Então, isso também é um fator que a indicação de procedência, as indicações geográficas nacionais, vêm para dizer isso. Eu não digo que o vinho da campanha gaúcha é melhor ou não do que as outras regiões. Existem vinhos bons em todas as regiões, cada um com suas características. E eu costumo dizer que a gente não, aqui a campanha gaúcha ela se destaca também porque todas as vinícolas são muito unidas e trabalham muito junto à questão do mercado, do acesso ao mercado. E isso é importante, porque o nosso concorrente não é o vinho nacional. Tá? A gente tem que, pelo contrário, a gente tem que estar junto, unido, trabalhando o vinho nacional, buscando aumento de consumo do vinho nacional. E nem o vinho importado. Porque aquele consumidor que entra consumindo muitas vezes um vinho importado, que não provou o nacional, mas ele é um consumidor de vinho. Dado o momento, ele vai provar o vinho nacional. E ele pode vir a gostar do vinho nacional. Então, o que a gente precisa trabalhar, e isso a gente tem isso muito claro aqui na campanha gaúcha, é que a gente tem que trabalhar o mercado de vinhos no Brasil e trabalhar o consumidor para ele se dar o direito de provar o vinho brasileiro, tá? Consequentemente, vir a gostar e tentar aumentar o consumo. Porque só esse aumento de consumo que teve na pandemia foi muito satisfatório para as vinícolas nacionais. Hoje, a gente conseguiu respirar, entendeu? O mercado das vinícolas nacionais que vinham sofrendo, né, com o aumento, só o crescimento da venda dos vinhos importados, enquanto estava quase que estabilizado a comercialização de vinhos nacionais, ela cresceu muito, assim, esse consumo, né, do vinho nacional. E isso já serviu para a gente dar uma respirada, renovar estoque, baixar estoque, vinícola que estava já sem espaço, conseguindo liberar espaço para uma próxima safra. E é isso que a gente tem que trabalhar no mercado de vinhos brasileiro, né? Com certeza, o consumo, especialmente no supermercado, eu posso afirmar com bagagem, aumentou muito o vinho nacional, o consumo agora durante a pandemia aumentou muito, as vendas dos vinhos brasileiros aumentaram muito, e é justamente o que você falou, o cara que consome vinho, o consumidor do vinho, ele quer provar coisa nova o tempo todo. Então, à medida que você vai dando a demanda, ele vem e responde. Então, por exemplo, eu cadastrei várias vinícolas que não tinha aqui na região e o povo respondeu comprando os vinhos brasileiros, que, como você falou, nos últimos 20 anos, eu concordo plenamente, tem crescido em qualidade absurdamente. Eu acho que os escritores europeus podem pôr nas próximas edições de seus livros, incluir o Brasil lá, que já tem história para contar, já tem vinhos interessantes. Nós vamos se encaminhando para a última parte da nossa live, ainda temos 12 minutos, mas eu gostaria agora que você falasse um pouco mais sobre, por exemplo, eu, Alex, agora comprei um pedaço de terra aí na campanha, só me falta o dinheiro. Vontade eu tenho de comprar uma terra e plantar uva. A terra na campanha gaúcha ela ainda é muito barata comparada a outras regiões do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então, investidores que quiserem investir em vitivinicultura, nos procure que a gente tem condições de dar um assessoramento. Beleza, ótimo. Bom, digamos que eu queira montar uma vinícola, um vinhedo, uma vinícola, me associo aos vinhos da campanha gaúcha e já quero largar daqui 4 anos, mais ou menos, né? Estou montando agora, daqui 4, 5 anos, sai meu primeiro vinho, eu já quero largar com os selos de indicação de procedência. Quais são as exigências, assim, vamos tentar fazer um resumão, quais são as uvas permitidas, quais são os métodos, tem a exigência de poda, de produção, de pulverização de vinhedo, quais são os vinhos que eu posso fazer, espumante, rosé, fortificado, enfim,
tinto, branco. E fala um pouco disso. Quais são as regras que o Conselho Regulador estipulou que as pessoas que querem essas 90 amostras, por exemplo, que vocês receberam, que vão degustar agora na próxima semana, quais são as exigências que elas tiveram que cumprir, além das análises físico-químicas e tudo mais? É. Bom, primeiramente, que 100% da uva seja da Campanha Gaúcha. Tá? 100% da uva tem que ser daquele mapa que está lá no site do Vinhos da Campanha Gaúcha, que delimita a nossa região ali, a região geográfica, tá? Então, 100% da uva tem que ser da Campanha Gaúcha. Primeiro passo. Segundo passo, né? Para quem está chegando. Variedades. Todas as variedades que estavam no cadastro vitícola da Embrapa Uva e Vinho em 2017 estão aprovadas para ter indicação de procedência. Ah, mas por que, Giovanni? Bom, nós falamos aqui que é uma região super nova, né? Uma retomada da vitivinicultura. A indicação de procedência não é o momento da gente cortar a variedade A, B ou C, porque a gente não sabe ainda qual vai ser a variedade ícone da Campanha Gaúcha ou quais vão ser as variedades ícones. Tem muito pessoal pergunta isso para nós. Ah, qual que é a melhor variedade da Campanha Gaúcha? É muito cedo para dizer isso, né? Nós temos aí a segunda fase da vitivinicultura que iniciou na década de 70. Então, os vinhedos da Almaden em Santana do Livramento estão lá desde 75. É muito pouco tempo, né? São 45 anos para te dizer quais uvas. Então, deixa eu te interromper. Uma denominação de origem. Uma denominação de origem talvez venha a restringir regiões e tipos de uva. Bom, então, deixa eu só te interromper um minutinho, Giovanni, desculpa. Essa é uma dúvida, um questionamento que vem muito do consumidor, do estudioso do vinho, que tenta fazer um paralelo com o que aconteceu nos países vizinhos aqui nossos. Por exemplo, a Malbec no Uruguai. Eu acho isso particularmente desnecessário pensar nisso. O Brasil tem uma uva. No Brasil, a gente acabou de dizer, tem regiões tão diferentes, tem terroirs tão significativos, tão importantes e diferenciados que ir atrás disso talvez não seja o mais importante. O mais importante é os vinhos da Campanha Gaúcha ou os vinhos da Serra Catarinense. Eu sei que é de lá, porque eles expressam aquele terroir. Os vinhos brancos daquela região têm tais e tais características e os tintos têm essa e aquelas características que definem o terroir. Acho que isso é mais importante, não é? Com certeza. Exatamente isso aí. Então, a gente tem uma enormidade de uvas, e tu citou o Taná. O Taná da Campanha Gaúcha é um Taná hoje muito conceituado, até por estar parte da Campanha Gaúcha, a maior parte fazer fronteira com o Uruguai. Então, a gente tem um Taná, né? Então, eu costumo dizer que as uvas que mais se adaptam na Campanha Gaúcha são aquelas uvas que têm um ciclo de curto a médio. Por quê? Porque, normalmente, a menor precipitação na Campanha Gaúcha se dá a partir da segunda quinzena de dezembro até final de fevereiro. Então, aquelas uvas que têm a sua maturação fisiológica nesse período, elas vão ter um potencial de qualidade maior. Aquelas uvas mais tardias, que se colhe já no mês de março, na segunda quinzena de março, já tem uma chance de pegar uma época com precipitação maior, com maior volume de chuva. E aí já é mais difícil de tu ter todos os anos uma qualidade diferenciada. Então, por isso não tem porquê, numa indicação de procedência de uma região relativamente nova, tá, tu restringir variedades de uva. Pelo contrário, tem inúmeras variedades entrando. A gente tem algumas vinícolas com coleção de variedades. Nós mesmos já estamos fazendo microvinificações de algumas variedades para ver se tem alguma outra variedade que vai se destacar mais, vai se adaptar mais ou não. Então, é muito cedo. Assim, ó, eu diria que nem nos próximos 50 anos a gente deveria eleger tais variedades são as variedades ícones da Campanha Gaúcha. Realmente concordo contigo que não há essa necessidade. A gente tem que trabalhar a questão do terroir, a característica dos vinhos, o vinho tinto com um bom potencial de guarda. Então, a gente consegue produzir vinhos tintos leves, jovens, mas também tem vinhos tintos com bom potencial de guarda, com capacidade grande de evolução e maturação. Estou degustando um Cabernet 2009 que está excelente, está um espetáculo. Tá? Bom, essa é uma das questões. Aí, processos.
todos os processos enológicos permitidos na lei brasileira são permitidos na campanha gaúcha. Tá? Tanto para vinho branco, para vinho rosé, para vinho tinto, para espumantes. Vinho licoroso pode? Não, não pode. Por que vinho licoroso não pode? Nós falávamos lá no início, com a indicação de procedência, para um produto que já é reconhecido e produzido na região. Em 2017, quando nós protocolamos no NPI o pedido da indicação de procedência, nenhuma vinícola produzia vinho licoroso. Então não tem como tu pedir uma indicação de procedência para um produto que não existe na região. Claro, agora, hoje, a gente já tem 3, 4, 5 vinícolas produzindo vinhos licorosos. Bom, daqui a 2 anos, em 2022, a gente pode solicitar uma alteração para o INPI. Nos primeiros 2 anos, o INPI não aceita que se solicite alteração. Então, daqui a 2 anos, provavelmente a gente vai fazer um estudo e vai justificar no INPI solicitar a inclusão dos vinhos licorosos na indicação de procedência. Eu costumo dizer que a IP Campanha Gaúcha não é uma indicação de procedência engessada. Tem uma série de coisas que, com acompanhamento, com a evolução, com o aprendizado, a gente pode vir a mudar ou não. Tá? E esse é um dos fatores. Tá? A questão da entrada de outros produtos. Embalagens. Só é permitido na IP Campanha Gaúcha hoje a embalagem de vidro. Tá? De qualquer volume, mas tem que ser vidro. Não pode bag, não pode a lata. Ah, mas por quê, Giovanni? Bom, na época que a gente desenvolveu, a lata nem existia ainda no mercado brasileiro. O bag, a gente achou que não era o foco para a indicação de procedência. Poderá mudar no futuro? Poderá, né? Desde que a gente faça o estudo e que a gente não vai ter um bom vinho de qualidade na lata, não tem por que a lata não ter, no caso, o selo da indicação de procedência. Então, são coisas que vão ir ocorrendo e vão evoluindo, né? Então, produção, tem limite? Sim, tem um limite de produção. No caso das uvas para vinhos tintos, em torno de 10 toneladas por hectare para vinho tinto, com exceção da uva Taná, que é uma uva mais produtiva, e a uva para espumante, 15 toneladas. Então, tem algumas restrições nesse sentido, tá? E todas estão no regulamento de uso que está disponível no site da associação. Então, tudo que for referente as normas de controle, o regulamento de uso da indicação de procedência estão lá no nosso site, né? Então, são uma série de detalhes que estão ali, tá? Então, basicamente, seria isso, entendeu? A vinícola nova, bom, daqui a 4 anos, se tu chegar aqui na Campanha Gaúcha, tu tem que fazer 100% do processo na Campanha Gaúcha. Tu tem que produzir a uva, produzir o vinho e sair o vinho engarrafado da Campanha Gaúcha. Então, isso... Certo. Nós temos até uma norma de transitoriedade para aquelas vinícolas que, quando a gente construiu a indicação de procedência, elas faziam alguma etapa do processo fora da região, elas têm 10 anos de transitoriedade para se adaptar nessa norma. Então, se não tiver nenhuma alteração também, daqui a 10 anos, 100% do vinho vai ter que sair engarrafado da Campanha Gaúcha. Perfeito. Algumas perguntas já foram respondidas até no meio do texto, mas a associação ou alguma entidade, algum estudo tem sido feito. Por exemplo, a Vivi de Belém, que está participando bastante, e a professora Kelly, dizem da dificuldade de encontrar os vinhos da Campanha Gaúcha no Paraná e também lá no norte do país. Há algum plano para comercialmente esses vinhos começarem a chegar mais nas outras regiões brasileiras? Lembrando que estamos... Aí já vamos para o final, Giovanni, temos 2 minutos. Isso é uma particularidade comercial de cada vinícola, tá? Claro que quanto mais longe a gente está da Campanha Gaúcha, a gente tem um dificultador, que é o transporte, que é o frete, que acaba encarecendo bastante o vinho. A gente está aqui no sul do Brasil, na divisa com o Uruguai. Então, grandes empresas chegam no Nordeste, as pequenas é mais difícil. Nós já tivemos vinhos lá em Salvador, tudo mais. Então, isso vai de uma questão comercial de cada vinícola, né? Então, assim, ó, até digo que quem tiver interesse, souber algum representante, algum distribuidor, é só entrar em contato com as vinícolas da Campanha Gaúcha, que todas as pequenas e médias vinícolas com certeza vão adorar ter um distribuidor em cada estado do país. É muito mais fácil tu ter na região sul. Na região sul até a região sudeste é o ponto mais fácil de achar os vinhos da Campanha Gaúcha, né? Perfeito. Então, Giovanni, eu vou agradecer. A gente vai encerrando. Muito obrigado. O pessoal acho que gostou bastante. A gente pode voltar a falar, pode fazer outras lives, pode fazer uma da batalha, enfim.
Eu agradeço muito em nome da The Wine School Brasil e até a próxima. Eu agradeço, muito obrigado. Só frisando, já fui aluno da The Wine School, eu tenho W71, tá? E fica o nosso site aí à disposição, nossas redes sociais. Qualquer dúvida que a gente não conseguiu esclarecer hoje, é só entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, que vai ser um prazer, uma satisfação enorme responder e mais ainda receber todo mundo aqui na nossa região. Saúde, um grande abraço e um excelente término de semana a todos. Saúde. Valeu, Giovanni. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.